Sabe como é que um escritório gigante consegue manter a comunicação do departamento de vendas totalmente separada do financeiro, mesmo quando todo mundo está usando a mesmíssima rede? Pois é, por trás dessa organização toda tem uma tecnologia fundamental, as VLANs. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender bem o poder das VLANs, primeiro a gente precisa olhar para o problema que elas resolvem. Então imagine a cena. Uma rede onde cada mensagem que um dispositivo envia é como um grito, e todo mundo, absolutamente todo mundo, é obrigado a parar o que está fazendo para escutar. Esse cenário de gritaria tem um nome técnico. É uma rede plana ou um único domínio de broadcast. É basicamente um escritório gigante, sem parede nenhuma, onde toda e qualquer conversa ecoa pelo salão inteiro. É o caos, super ineficiente e barulhento. E todo esse barulho digital tem duas consequências bem ruins. Primeiro, ele deixa a rede super lenta para todo mundo. E segundo, o que é pior, cria um problemão de segurança. Se um computador é infectado com alguma coisa, ele pode facilmente sair gritando esse malware para todos os outros na sala. Mas, felizmente, existe uma solução bem elegante para colocar ordem na casa. É aí que entram as VLANs, a solução virtual para esse problema que parece bem físico, né? A melhor analogia para VLANs é pensar nelas como paredes virtuais, a prova de som que a gente instala nesse nosso escritório aberto. Com elas, a gente consegue agrupar os computadores em departamentos lógicos, vendas, RH, engenharia, não importa em qual mesa ou andar o computador esteja fisicamente. E essa imagem aqui mostra o antes e o depois de uma forma perfeita. Na esquerda, o caos. Uma mensagem de broadcast vai para todo mundo. Já na direita, com as VLANs, a mensagem fica contida, só vai para quem realmente precisa ouvir. Isso sim é eficiência e segurança trabalhando juntas. E os benefícios disso são gigantescos. A gente está falando de redes mais rápidas, porque o tráfego é menor, mais seguras, porque os grupos são isolados, e até mais baratas e fáceis de gerenciar. É de fato uma mudança e tanto no desempenho geral da rede. E olha que interessante, um computador na VLAN do RH que fica no primeiro andar consegue falar com outro computador do RH lá no terceiro andar, como se estivessem lado a lado. Mas ele fica completamente isolado do departamento de vendas, mesmo que o computador de vendas esteja na mesa ao lado. Tá, mas isso gera uma pergunta bem óbvia, né? Se essas VLANs estão em andares diferentes, conectadas em equipamentos em switches físicos diferentes, como é que elas continuam se falando? Essa é a grande questão. Como é que a gente mantém a galera do RH conectada se eles estão espalhados pelo prédio, em switches diferentes? A resposta para isso está num tipo bem especial de conexão de rede. A solução se chama VLAN Trunk. Pense num trunk como se fosse uma super rodovia, uma via expressa entre os switches, que foi projetada para carregar o tráfego de todas as VLANs diferentes ao mesmo tempo. Aqui no diagrama, essas linhas laranjas são os trunks. Elas são a tal da rodovia que estende as nossas VLANs por toda a rede. Ok, mas se está todo mundo na mesma rodovia, como é que o switch sabe qual carro pertence ao RH e qual pertence a vendas? É aí que a mágica acontece de verdade. O segredo está num processo chamado de marcação de VLAN, ou VLAN Tagging. Funciona como um sistema de correio super eficiente. Quando um pacote de dados vai entrar na rodovia, no trunk, o primeiro switch cola uma etiqueta nele. Ei, isso aqui pertence a VLAN 10. O switch lá na outra ponta lê a etiqueta e entrega o pacote direitinho, na caixa postal correta da VLAN 10. Simples e genial. E aqui a gente consegue dar uma olhada debaixo do capô. Essa pequena etiqueta, a tag 802.1Q, tem só 4 bytes e é inserida direto nos dados. O campo mais importante dela é o VID, que é o ID da VLAN. É esse número que diz para todo mundo para onde o pacote tem que ir. Ok, a teoria é ótima, mas na prática, como um administrador de rede faz para dizer que um computador específico pertence a uma certa VLAN? Vamos ver como isso funciona. Na vida real, a configuração é bem direta. O administrador de rede só precisa dar 2 ordens para o switch. Primeiro, essa porta aqui é uma porta de acesso para conectar um dispositivo final. E segundo, essa porta pertence à VLAN 20. E é isso. Vamos ver a configuração antes e depois. Então, aqui está o antes. Por padrão, de fábrica, toda a porta de um switch vem na VLAN de número 1. E depois de rodar aqueles comandos, pronto! A porta agora faz parte exclusivamente da VLAN 20, a VLAN dos estudantes. Simples assim. Certo? Vamos então amarrar todas as pontas. Afinal, por que dominar esse conceito de VLANs é tão, mas tão importante para quem trabalha com redes hoje em dia? Resumindo a história toda, as VLANs são, sem exagero, a espinha dorsal de qualquer rede moderna.
Elas dão a capacidade de criar redes que são seguras, eficientes e, o mais importante, super flexíveis, que não dependem mais de onde os cabos estão passados no prédio. E isso nos deixa com uma última pergunta que é bem intrigante. A gente aprendeu a construir paredes virtuais perfeitas entre os departamentos. Mas e quando o RH precisa falar com o departamento de vendas? Como é que se atravessa essas paredes? Bom, essa já é uma história para o nosso próximo papo.